reportagem especial aqui no Balanço Geral Manhã. No terceiro episódio da nossa série Consciência Negra, o racismo estrutural e os desafios da sociedade, você vai conhecer um exemplo de pessoa que driblou as dificuldades, os preconceitos e hoje é professor universitário e advogado. Vai entender que as políticas públicas possuem o dever de quebrar esse racismo estrutural dentro da nossa sociedade. Glauton tem essa consciência que a história do Brasil é marcada por essa desigualdade social. A gente vive num país que é estruturalmente racista, né? Nosso país, a nossa sociedade foi constituída sobre a pecha da escravidão, que traz repercussões até hoje, né? A história do Glauton é marcada por lutas. Ele começou a trabalhar aos 12 anos. Vendia pastel, salgados, também foi chapeiro, garçom e muitas outras profissões antes de conseguir ser advogado, servidor público e professor universitário. Hoje, apesar de sermos uma população numericamente maior na nossa sociedade, nós somos considerados como minorias sociais, né? Por conta desse racismo estrutural, nós não ocupamos e não temos acesso a certo tipo de cargos, enfim. Essa é a realidade da população negra no Brasil. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE revela que 55,8% dos brasileiros são negros. Também são as pessoas negras que possuem os salários mais baixos e em menor número nos cargos de liderança, segundo pesquisa do DIEESE. Ocupar os espaços e ser respeitado no mercado de trabalho ainda é uma barreira para as pessoas negras. Dados deste ano do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, mostram que ao considerar cargos de gerência ou direção entre a população negra no Nordeste, homens e mulheres ficam atrás em quase 2% das pessoas não negras. Outra diferença está nos rendimentos médios mensais. A mulher negra ganha cerca de R$ 600 a menos. Já a diferença salarial do homem chega a mais de R$ 1.000. Mais de 60% das mulheres negras, elas ocupam a informalidade. Elas ocupam a informalidade e essa informalidade sem direito à licença maternidade, seguro-desemprego. Infelizmente, hoje, as mulheres negras, elas compõem a base da nossa pirâmide social, socioeconômica. Então, na base das mulheres negras, seguidas de homens negros, posteriormente de mulheres negras e no topo, homens brancos. Então, romper com essa estrutura romper também com racismo institucional que mantém e reproduz o racismo nas instituições. Então, enegrecer o mercado de trabalho, ele é necessário. As mulheres negras, né, comparado aos homens negros, sofrem, na verdade, de uma dupla, né, sofrimento de preconceito, enfim, né, uma dupla discriminação, digamos assim. Por um lado, pela questão mesmo racial, né, por serem negras. Por outro lado, por uma questão de gênero. Nós vivemos numa sociedade também machista, né? Então, as mulheres negras sofrem muito mais. As mulheres, em geral, ganham menos do que os homens, né? E a gente tem, sim, que buscar formas de igualar, né? A igualdade que a nossa Constituição prevê é uma igualdade formal. Nós precisamos chegar a uma igualdade substancial, material. É aquela que mostra, no dado concreto, a igualdade entre homens e mulheres. E isso se reflete também na política salarial. Homens e mulheres, se desempenharem as mesmas funções, com a mesma qualificação, devem ganhar o mesmo salário. As políticas públicas buscam superar estas diferenças no mercado de trabalho. Mas esta coordenadora da Igualdade Racial da SPS reforça que o cenário não pode ser observado de forma isolada. As políticas públicas de promoção da igualdade racial, primeiro, ela tem o escopo de fazer o enfrentamento ao racismo dentro da sociedade, de um modo geral, compreendendo que o racismo é crime, fazer o enfrentamento e buscar formas de superação do racismo institucional e fazer também a interlocução, a transversalidade
com as demais políticas públicas para que nelas sejam percebida a presença majoritária da população negra, e essa população precisa ser visibilizada para ser alcançada e acessar com isso as políticas públicas de um modo geral. É preciso que no processo educacional se dê visibilidade às crianças e aos jovens negros para que eles acessem relações não racistas, para que eles acessem uma educação voltada para a construção do autorreconhecimento, da autovalorização, e com isso tenham autoestima suficiente para ingressarem no ambiente escolar com a ideia, né, que é real, de que podem ter sucesso escolar, de que podem ter desenvolvimento educacional como qualquer outra pessoa da população. Nós, negros, né, precisamos ocupar os espaços de poder, ocupar os altos cargos da administração federal, os altos cargos da iniciativa privada, enfim. Nós precisamos ser representados, estar presentes, né, em todas as instâncias da sociedade e não ficar subjugados sempre a um subemprego, a um subcargo, enfim, como uma, né, população inferior. Dentro destas dificuldades, o racismo estrutural e institucional, desafios da sociedade como um todo nos dias atuais. O racismo estrutural, eu diria que ele é o principal desafio de todas as pessoas que estão presentes no tempo contemporâneo na sociedade brasileira, seja dentro ou fora do governo, porque são essas estruturas que vão fazer com que as raízes históricas, coloniais e escravocratas permaneçam entre nós como mecanismos de mediação das relações raciais, ou seja, a ideia de que a pessoa negra ela é inferior, ou ela é mais perigosa, ou ela é menos adaptável ao trabalho, à ética, à moral, vem dessa estrutura. Então, o grande desafio é a gente quebrar a estrutura, ou as estruturas racistas, né, e machistas da nossa sociedade, mas também nós não podemos achar que isso acontece de uma forma estanque, linear, é um processo.